Olá, meus amigos nobres inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook novamente, o cabelo tá crescendo, eu estou regando! Caracoles, hoje tá um calor doentio aqui, nós estamos chegando a 23 graus e nós estamos à noite, são quase 10 horas da noite, 23 graus de temperatura. Cacetada, São Paulo tá fazendo calor pacas e eu pingo. Transpiro horrores. Mas vamos lá, vamos bater um papo. Eu vou deixar a câmera virada desse lado. Geralmente a gente faz o bate-papo semanal do outro lado, porque tem muito texto pra gente conversar. A gente está vivendo realmente o final dos mundos, né? Dos mundos, porque toda hora a gente vive um final do mundo. É uma época que o cometa Halley vai destruir a humanidade, tá vindo um meteoro pra Terra, surgiu o funk, então sempre tem alguma tragédia que está acabando com a humanidade. Então vários mundos que nós temos sempre foram vítima de alguma coisa. E dessa vez foi o carnaval. Mas esse carnaval foi curioso, né? Foi um carnaval regado de certos acidentes no trio elétrico da Ivete Sangalo. Shit happens. Eu tenho uma lama que sempre fala isso. Merda acontece, cara. Sempre vai acontecer alguma coisa, aí a gente não tem que fazer um julgamento, porque esse tipo de situação é uma coisa que pode acontecer, tá? Vazou lá o gás carbônico que era usado para efeitos especiais e acabou ferindo algumas pessoas, eu espero que todos estejam bem, mas é o que acontece, carnaval é regado de meleca. Estatisticamente, se você realmente começar a fazer a análise estatística do carnaval, você vai ver que desde o momento em que as pessoas saem de casa, as coisas acontecem. A gente bebendo no caminho, carro que capota, morre pessoas no trânsito, tá indo na volta, praias com arrastão, criminalidade, sempre temos um problema, tá? Então assim, não é surpresa para ninguém que o que acontece no carnaval é meleca. Mas nós tivemos uma discussão um pouco chata para Ivete Sangalo, onde a Baby do Brasil subiu lá no seu trio elétrico, curiosamente, né? Uma pessoa tão evangélica, tão religiosa assim, mas está lá no trio elétrico no carnaval, não é mesmo? Um lugar onde o inferno sempre está de olho. Eu acho curiosíssimo isso, né? Embora o carnaval seja um belo de um comum acordo entre a igreja e o Estado, uma vez que nós entramos na quaresma depois, né? Ficam 40 dias até a Páscoa, onde as pessoas lembram do corpo de Cristo, vão até a igreja e tudo mais. Mas antes desse evento, as pessoas então se dão o direito de celebrar. Veja, nós vivemos numa pandemia em 2019/2020, 21, 22, e nós estamos ainda saindo desse resquício, onde ainda temos pessoas infectadas. Eu peguei Covid recentemente, tá? Fui para o hospital, tomei toda a medicação que a médica assim me prescreveu e fiquei uma semana mal. Ninguém soube disso, mas, novamente, nós estamos saindo de uma época muito ruim, onde as pessoas então se deram o direito de poder, porra, cara, eu vou comemorar o carnaval, sabe? Comemorar, sei lá, que eu tô vivo, comemorar que a vida é única, que realmente os momentos eles são muito preciosos, quero me divertir, quero curtir, tudo bem, cara, sabe? Quando aconteceu na China, quando a pandemia ficou controlada, o governo chinês liberou um parque aquático para que as pessoas pudessem então se divertir e foi filmado isso, entendeu? Claramente depois todo mundo pegou Covid de novo, mas porra, os caras estavam curtindo lá, feliz da vida, dizendo sobrevivi ou ao governo chinês ou ao Covid. Os dois são fatais à saúde pública. Mas nós tivemos um embate, tá? Para quem não se lembra, a Baby do Brasil foi lá para Ivete Sangalo, né, e começou a fazer o seu proselitismo cristão, falando sobre o apocalipse, tá? Ela falou, eu amo a Ivete, acho a Ivete lindinha, uma gracinha e tudo mais, mas chegou ali e começou a falar sobre arrebatamento, sobre final do mundo e o apocalipse no meio do carnaval, onde ela estava então no bloquinho dançando e comemorando. Essa não foi a primeira gafe, ela já teve uma gafe e uma das gafes bem ruins, que foi em 2016, que ela estava num bloco LGBT naquela época, não era tudo a LGBTQIA+, e outros que eu infelizmente desconheço,
Mas assim, ela estava lá no bloquinho LGBT, né? E soltou um comentário homofóbico no meio do trio elétrico que ela estava. Ela estava num trio elétrico chamado Desfile das Quengas. E ela era madrinha, foi escolhida como madrinha do Desfile das Quengas. O nome é lindo. Eu me divirto, eu tô falando sério, eu acho legal pra caramba. Tá? E foi lá e falou, todo homem para mim é homem. Mandou isso. E isso é um comentário homofóbico, tá? Infelizmente, né, gera ali uma situação muito ruim. E assim que ela fez o comentário, o público presente começou a vaiar a cantora, inconformado com a fala, ainda mais pelo bloco ser LGBT, ou seja, totalmente fora de contexto. A cantora até tentou se explicar e argumentou que convive com diversos amigos. É aquela coisa, né? Ah, eu sempre tenho um. O cara é racista? Não, mas o meu pai é negro. E o cara é branco, que nem eu. Aí o cara, não, meu pai é negro. Sempre é assim, entendeu? Não, o funcionário que trabalha aqui em casa é negro, gente. Que isso, eu não sou racista. Né? Então sempre aparece um amigo assim de estimação, meu amigo gay, né? Ela plasma o amigo gay do lado. Então, tenho amigos gays e tudo mais, que até casaria com metade deles. Pena que eles não casariam com você, né, baby? Porque eles são gays. E o vídeo caiu aqui na rede. Ela falou que foi mal interpretada e tudo mais, mas é um caso de, infelizmente, homofobia. Então tá lá no meio, mas infelizmente, né, solta a gafe. Ela ainda tem duas outras gafes e infelizmente aconteceu com o que seria o DVD contando então a história dos Novos Baianos. Para quem não sabe, Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Moraes Moreira e outros fizeram parte então da história da música brasileira com os Novos Baianos. E assim, eu adorava assistir os concursos de canto que tinha na Record, preto e branco, onde você tinha Gilberto Gil, Caetano, Roberto Carlos, Erasmo Carlos. Você tinha um monte de gente cantando e eles eram intérpretes, então eles pegavam muitas músicas de outros cantores e compositores e cantavam. Não era de autoria própria muitas vezes, mas sim de outras autorias, outros compositores que escreviam e eles então interpretavam. Jair Rodrigues era lindo ver, Jair Rodrigues era, né, o filho dele Jairzinho depois, mas assim, o Jair Rodrigues era a coisa mais linda de se ver cantando. Eu adorava assistir eles e assim, um grande respeito e admiração por aquela música era bela. Era uma música linda, sabe? Mas as coisas mudaram. E daí o que acontece? Ela veio a público dizer que nunca consumiu drogas e que a única coisa que ela consumia era uma maconha na época, fumava e tudo mais. E aí Moraes Moreira foi pra cima dizendo que ela deveria parar de mentir em nome de Deus. Que realmente não era assim, que eles consumiram muitas outras substâncias, tá? Principalmente ácido, todos eles consumiram drogas. Então, vir a público e falar que nunca consumiu droga, que nunca usou droga ou que só fumou maconha, aí é muito ruim, tá? É mais fácil falar do seu passado dizendo, sim, nós consumíamos muita droga. Não nega-se o passado e nem tente amenizar a coisa, porque sempre tem alguém que vai vir a falar a verdade. Não obstante isso, outra coisa que eu achei aqui que foi que a Baby do Brasil chama Covid-19 de mentira e divulga ivermectina como remédio que cura a doença. Eu peguei 2 vezes Covid-19. A primeira, meu atestado de óbito já estava assinado, era para eu ter morrido no hospital. Não morri e não foi graças a Deus, porque dentro da minha religião Deus não existe. Foi graças à minha vontade, foi graças ao budismo tibetano, foi graças a meu controle emocional, meu controle mental para entender a doença e sair daquela enfermidade de uma maneira ainda bem penalizado fisicamente. Mas eu consegui sobreviver, tanto que na segunda vez eu fui para o hospital, rapidamente eu fiz o processo de diagnóstico junto aos médicos e fiquei de olho no oxímetro, não afetou praticamente nada, tomei as 3 doses de vacina, tá? O que realmente me ajudou e muito. Mas para a Baby,
né? Infelizmente para ela o Covid é uma mentira e ela faz então a divulgação de remédios que não tem comprovação científica e acadêmica nenhuma, que foi ivermectina, tá? Então, para quem não sabe, ivermectina é tratada para infecções a parasitas e não há evidência de que o medicamento tem eficácia contra a Covid-19, mas mesmo assim ela propagou esse tipo de coisa e ainda escarnecendo sobre o Covid-19, tá? Então é triste ver esse tipo de coisa. Algumas coisas podem ter realmente ocorrido numa época em que você consome muita droga, ácido, maconha, às vezes dá um cleque. Algumas pessoas não voltam das drogas. Algumas correm, então, para salvar a sua alma, né, o seu espírito e tornam-se, então, extremamente radicais. Que é o caso, infelizmente, da Baby do Brasil, que tornou-se, então, uma mulher extremamente evangélica, radical em seu pensamento, mas mesmo assim sendo radical, homofóbica ali no seu discurso e depois vindo a público pedir desculpas pelo seu comentário no trio elétrico das Kenga, o que eu acho o nome espetacular. Ela então usa esse proselitismo cristão para atacar as pessoas no carnaval. No caso da Ivete Sangalo, falou sobre o arrebatamento e falou que a Ivete desconhece completamente a própria Bíblia. Eu acho que quem desconhece a própria Bíblia é uma mulher, então, que propaga a ivermectina, no próprio carnaval ataca as pessoas, saindo de homofobia, sabe, falando sobre a orientação sexual das pessoas, que homem é homem, mulher é mulher, faz apologia a medicamentos que não têm realmente comprovação acadêmica ou científica nenhuma, ainda fala que foi abduzida por alienígenas, quer dizer, nós temos algum cleque que aconteceu. E aí, quando ela propaga a ideia infeliz sobre o arrebatamento, que afrontou Ivete Sangalo, então na madrugada do último domingo, durante o carnaval em Salvador, um diálogo inesperado entre Baby do Brasil e Ivete Sangalo viralizou nas redes, tal. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos, e agora ela profetiza. Procure o Senhor enquanto é possível achá-lo. Desculpa. Nós temos que respeitar outras crenças, nós temos que respeitar o ateísmo. Muitas pessoas, elas não seguem a Deus, muitas pessoas não acreditam em Deus. Muitas pessoas são judeus, muitas pessoas são budistas, muitas pessoas são espíritas, muitas pessoas seguem os ritos africanos e que não existe arrebatamento nas devidas crenças. E quando ela impõe a crença dela sobre os demais, junto a um púlpito, com o microfone e impondo durante um evento que é o carnaval, onde as pessoas estão ali para comemorar e celebrar, e ela faz um discurso como esse, ela afronta não somente o direito à liberdade de crença dos outros que estão lá, impondo a crença dela, ela também afeta uma festa na qual as pessoas não querem escutar proselitismo cristão. Se a gente quer escutar o proselitismo cristão, a gente vai até aonde? A igreja, ok? Esse tipo de discurso, ele não deve ser feito em praça pública. Igual outro dia, eu estava entrando no shopping para fazer compras no supermercado com o meu carrito, parei o carro e me rendeu uma menina oriental, uma mulher japonesa. Moço, o que foi? Que é isso? Posso rezar para você? Claro que não. Primeiro, reza não se terceiriza. A pessoa tem que aprender a rezar, a pessoa tem que aprender a despertar a sua própria fé, a pessoa tem que aprender a ter sua própria crença. Segundo, você não tem direito de abordar ninguém em um shopping querendo impor a sua religião sobre os demais. Você não sabe se eu sou budista, você não sabe se eu sou judeu, você não sabe se eu sou espírita, você não sabe nem se eu sou ateu. Não se pode impor a religião a ninguém. As pessoas têm o direito de seguir aquilo que ela quer. É a mesma coisa que você chegar para mim abordar querendo impor o que o Bolsonaro é melhor que o Lula, ou que o Lula é melhor que o Bolsonaro, querer impor o seu time de futebol, querer impor uma orientação sexual à minha pessoa, querer impor o que você quiser. Você não tem o direito de impor nada a ninguém. As pessoas são livres para escolher aquilo que elas querem em termos de vida, em termos de ter uma orientação sexual clara e nítida em uma sociedade que não pode ter mais preconceito. Pudor é uma coisa, preconceito é outra. Nós não temos essa questão de time de futebol, acabar com a violência nos estádios, acabar com a violência naquele time que você quer, inclusive no tipo de político que você segue. Mas nós vivemos em um lugar onde as pessoas querem cagar na sua casa, cagar no seu jardim, para que depois você limpe. É assim. Então, nesse caso, ela está impondo a crença dela numa festa
que é considerada uma festa livre de qualquer preconceito, pudor, onde as pessoas têm liberdade de fazer o que elas querem, respeitando o Código Civil e Penal do Estado, tá? De resto, o que acontece lá é de responsabilidade deles com a polícia. Então, infelizmente, ela vai e propaga esse tipo de discurso que não é uma coisa legal, tá? Mas é muito curioso para a gente entender essa questão do arrebatamento e a questão do apocalipse que ela falou. O apocalipse, ele é uma coisa muito mais simples de se entender e que não precisa nem ser cristão para buscar na internet a ideia do que é o apocalipse. Apocalipse é uma palavra de origem grega e que significa revelação ou desvendado, ou desvelamento. Na literatura religiosa, como no livro de Apocalipse, também conhecido como livro de Revelação, que faz parte do Novo Testamento da Bíblia cristã, o termo refere-se a uma série de visões proféticas atribuídas ao apóstolo João, que descreve eventos apocalípticos, o fim do tempo e a vitória final do bem sobre o mal. Cristão acredita, judeu não acredita, muçulmano não acredita, budista não acredita, hinduísta, só o cristão acredita que o Apocalipse se refere ao último período da história, quando Jesus Cristo se revelará de forma final, retornando então a esse mundo para vencer o mal de forma definitiva e estabelecer o reinado de Deus, marcado por amor, graça e justiça. Curiosamente, para vocês entenderem, essa questão do arrebatamento, né, versus o Apocalipse, o arrebatamento ele surge no século XIX. Não existia o arrebatamento bíblico. Não, ele é um conceito novo. Tá? Então o Apocalipse também é usado para refletir a qualquer evento catastrófico. Agora, quando a gente fala sobre o Apocalipse, o que é o Apocalipse? Quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse? É muito simples, cara. Qualquer pessoa burra consegue entrar na internet e você vai ver que é peste, guerra, fome e morte. Que o branco, o cavaleiro branco, refere-se à pureza, à santidade. O vermelho, a sangue, ou assassinato ou a guerra. O preto, obscuridade, peste, maldição, e o amarelo, que é o corpo em decomposição, que é como o corpo fica. O corpo ele começa a mostrar, então, a cor amarelada, até mesmo da gordura, que é exposta na hora da decomposição. É somente isso. Qual é a mentira atrás disso? Nenhuma, porque tudo isso acontece ao longo do ano. Tudo isso acontece ao longo do ano. Peste, Covid-19, dengue, febre amarela, malária, todas as doenças vistas hoje no mundo. A peste é a doença, a enfermidade, o que os hospitais estão repletos, o que a sociedade possui. Nossos corpos possuem doenças, não há novidade nenhuma. Guerra, Rússia versus a Ucrânia, Israel com a Palestina. Nós temos guerras civis acontecendo em todo lugar do mundo. Aqui no Brasil nós temos também conflitos sociais, conflitos que acontecem em pequenas comunidades. Algumas coisas são expostas, outras não. Nos Estados Unidos, muitos conflitos negros que acontecem, infelizmente ainda raciais, onde pessoas tentam ainda marginalizar, criminalizar, não é mesmo? Pessoas negras, e a sociedade americana ainda mantém esses conflitos. É triste, mas isso acontece no mundo inteiro. Nós temos a fome. Quantas pessoas morrem de fome por ano no mundo? No Brasil. Basta vocês entrarem na Organização Mundial da Saúde e vocês vão ver, sabe? É um valor absurdo, absurdamente alto, quantas pessoas morrem por dia de fome no Brasil. E por último, nós temos a morte. A morte é o último estágio da vida do ser humano. Basta estar vivo para morrer. E é assim que acontece, infelizmente. Alguma novidade? Nenhuma. O que ela falou é de uma extrema ignorância. Infelizmente. Ignorância em que sentido? Impor essa condição do apocalipse, achando que ninguém sabe o que é o apocalipse? Cara, o apocalipse é claramente todo e qualquer tipo de situação catastrófica que envolve a humanidade. Tem como sanar isso? Infelizmente não. Alguém sabia do Covid-19? Alguém sabia do SARS? Alguém sabia exatamente de todas essas doenças antes de acontecer? Nós tivemos pandemias ao longo de toda a história do planeta. Toda a história do planeta é repleta de peste negra, peste bubônica, gripe asiática, doenças que realmente existiram e ainda existem, mas em escala menor. Hoje existem vacinas, mas para ter vacina nós precisamos, infelizmente, enfrentar a morte, que é um dos cavaleiros.
sabe? Nós enfrentamos a fome. O Brasil fala sobre a evolução do agronegócio. O agronegócio está sempre ali, todo ano, rompendo limites, exportando, mas as pessoas continuam morrendo de fome, sabe? E guerra é uma coisa que sempre vai existir. Basta ter duas pessoas para ter uma confusão, basta ter duas pessoas para termos guerra. Não é Jesus Cristo que vai vir para salvar. Não é, porque isso sempre vai perdurar ao longo de toda a história, de toda a humanidade. Nos Estados Unidos acontece a mesma coisa, na Europa acontece a mesma coisa, na África acontece diariamente, sabe? Na Ásia, sempre, na Austrália, sempre. O mundo vive em cima desses 4 pontos observados, que não precisa ser inteligente para entender que isso acontece, não precisa. Aí vem o arrebatamento. O arrebatamento é a coisa mais engraçada do mundo, mas beleza. Arrebatamento é a mesma coisa que a abdução que ela passou, tá? É a mesma coisa. Na madrugada do último domingo, o carnaval e tudo mais, que viralizou a questão do arrebatamento, tá? A Ivete foi lá, deu um somebody love, mas também não entendeu muito bem essa questão, tá? Então, o arrebatamento é a questão de que as pessoas vão ser levadas até o reino, então, de Deus, até Jesus Cristo, até ao estado pleno de corpo completo. E nenhum resto vai ficar aqui. Mas isso por méritos, né? Ela vai ter que merecer isso. Desculpa, me diz realmente, um cristão que realmente não tenha pecado, ou um cristão que não tenha pensado em pecar, me diz. Eu realmente acho que todo lugar tem o seu devido lugarzinho de fala. Igrejas, uma pessoa precisa de uma voz de Deus, vai para a igreja. Uma pessoa quer ir se divertir, esquecer dos problemas da vida, curtir a vida, se desprender de certos valores morais. Ok, eu não faço juízo de valor, vai para o carnaval e divirta-se. Sabe, tá ali para beber, para se divertir, para comemorar, para fazer o que quiser. O problema é de cada um, a responsabilidade e a consciência de cada um. Só acho que a gente precisa tomar muito cuidado para não misturar as coisas, tá? Essa é a minha opinião. Então é isso, agradeço de coração a todos vocês, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá obter as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro porque eu sou profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro e Valeu, os 3 encontram-se aqui abaixo. Basta clicar em um desses linkzinhos e será levado a uma pagininha. E ali vocês podem doar o valor que vocês quiserem ou puderem, que nos ajudem muito. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.